E povo, já estavam ansiosos pela nossa live, hein? Como vocês estão, galera? Vão entrando aí. Deixa eu fazer aqui, né? A chamativa. Eu já vou colocar a Cris tá aqui, já tá online. Aí, Cris, tudo bom? Já te chamo, tá, minha querida? Só vou entrar aqui no meu Instagram para postar lá, né? Vamos lá. Cadê aqui o meu pessoal? Ó, tá aqui como Fateb ao vivo. Vou entrar aí. Isso aí, deixa eu ver aqui, a Cris já solicitou para entrar. Vou passar aqui no meu... Eita. Aí, isso aí a gente já vai se ajeitando. Tô enxergando só tua boca. Aê, mas que linda que tá essa mulher. Só um pouquinho, que eu queria postar aqui, mas eu não sei como que eu faço no meu, mas não é assim. Eu sou uma benção, né? Gente do céu, eu sou uma benção. Eu nunca sei como é que faz os negócios. Vamos lá. Vamos mandar aqui para um monte de gente, esse monte de gente manda para outro monte de gente, e assim a gente vai. Gente, aqui tá uma delícia, tá? Eu só tô com calor porque acho que eu tô na correria. Beleza, já mandei para um mundaréu, para um punhado de gente aqui, né? E vou mandar aqui, só um pouquinho. Tá. Que vai sair um pouquinho fora aqui. Eita. Como é que faz aqui? Aí. Ah, mas não é assim que eu quero, não. Tá me ouvindo bem? Ai. Tô. Eu queria mandar o. E copiar o link. Só um pouquinho que eu vou botar no nosso grupo lá. Tá. E tô de volta. Tô de volta. Aí, Cris, mais uma outra Cris. Aí a Sânia, ó o pessoal entrando. Uhul! Sejam bem-vindos. Para casais. Hoje o bicho vai pegar. Porque, quando é só com a gente. Tá bom, resolvo, mas aí entra uma. Né? Aí já não é só comigo, né? Hoje eu vou ter que aprender. A gente aprende Então, todo dia, né? verdade. Hoje eu vou aprender a lidar um pouquinho melhor com o meu cônjuge, com o meu querido. Então, pessoal, vamos dar início, né, à live aí, pessoal que vai entrar depois, tudo certo, fica aí gravado. A gente não olha para números, né, mas olha para a missão que é nos dada. E hoje, gente, ela já esteve aqui, gente, a nossa querida. Vocês já lembram, né? Agora, neuropsicanalítica. Mais uma formação que eu nunca lembro o nome, que é gestão emocional. Como é que é? Me fala aí. Que tu formou agora. Sua graduação. Terapeuta cognitivo-comportamental. Isso. E mais, tu tem uma outra formação que tu me passou. Tem. Sou coach e desenvolvimento humano, Terapeuta cognitivo-comportamental, terapeuta especialista em mulheres, terapeuta especialista em relacionamento e agora pós-graduanda em saúde mental. E daqui uns dias é pós-graduanda em neuropsicanálise. Sim. Né? Também. Creio que vai dar tudo certo, já deu, só questão de tempo, né? Sim. Então, gente, tá aí ela de novo, Thalita, pessoal, Guilherme aí, sejam todos bem-vindos, gente. A Sânia, a outra Cris, né?
Muito obrigada pela participação de vocês. Lembrando que eu sou a Carla Cristina, aqui do Polo FATEB de Nova Petrópolis, né? Já estou fazendo 2 anos aí de polo, né? E esse povo aí me acompanha desde o começo, né? E eu louvo a Deus, né, pela vida de vocês. Vocês me ajudam a crescer, muita coisa nova está acontecendo e muitos de vocês estão envolvidos nela, né? Nessas coisas novas que estão para acontecer. Então, gente, hoje nós vamos falar sobre construindo um relacionamento saudável, né? Porque todo dia, como a própria Cris falou, é uma construção, não é? Sim. Todo dia. A gente vai vivendo, aprendendo, reconstruindo, ressignificando, mudando o trauma em situação de bênção e vamos vivendo. Até chegar ao ponto ideal. É isso aí. Para ser leve, né? Porque o relacionamento ele não é para ser pesado. Não, a gente precisa viver em concordância com o outro, entender todo o contexto do outro para poder conseguir ter um relacionamento onde os dois se encaixam. E o principal de tudo é olhar o contexto do outro, né? Do nosso cônjuge, como ele foi formado, que tipo de vida, que tipo de cultura, que tipo de religião, como a gente o encontrou. São muitas coisas que formam um relacionamento saudável, né? A aceitação, a modificação, a ressignificação de pensamento, que faz com que a gente transforme um relacionamento difícil ou comece um relacionamento já com o pé direito. É isso aí. E tem que haver uma disposição, né? Sim. Daquele que entendeu isso, porque nem sempre vai partir do outro. É verdade. Muitas das vezes a gente tropeça em coisas, né? E não por um dia, às vezes a gente tropeça por um tempo, né? A gente achando que aquilo está certo, porque é a nossa cultura, a gente traz uma bagagem da nossa família, dos nossos pais, e a gente acha que aquilo é o certo e não existe outro certo além daquele. Então, quando a gente reconhece que aquilo ali é só a nossa verdade, a gente se predispõe a aceitar a mudança pelo outro, pelo conjunto, por um casamento saudável, por uma vida saudável familiar, até porque nos tempos de hoje, os casamentos muitas das vezes começam já com filhos, né? Muitas das vezes o casamento já começa com bebês, já começa com pré-adolescentes. Então, a gente tem que ir moldando e aceitando e ir se predispondo a mudar, dar o primeiro passo para a mudança, para poder construir um relacionamento sólido, né? Temos casais aqui, eu tô vendo aqui. Tem gente aqui que eu conheço. Tem gente que eu conheço aqui, né? Tem gente que eu conheço. Então, eu achei bem interessante. Você foi lá. Eu fiquei louca para perguntar o negócio. Mas, gente, assim, aproveitem e façam as perguntas, tá? Participem, interagem. Se vocês têm alguma. Mesmo que a gente não falou ainda. Se tem alguma coisa no casamento, como lidar com o filho adolescente, né, do outro, enfim, né, criança, enfim, faça as perguntas que a gente está aqui para responder, na medida do que a gente puder ajudar. A gente não, né, a nossa queridíssima aí, né. Então, o que é um casamento saudável, né? O que define isso? Né? Como é que nós podemos definir isso, nem os principais mitos sobre casamento? Que eu gostaria de, né? Eu acho que estar conversando. O principal mito no casamento saudável é achar que ele tem que ser perfeito, que ele não pode ter nenhum tipo de falha, nenhum tipo de erro. Todo mundo erra, todo mundo traz uma carga, uma bagagem da sua história, da sua infância. Todo mundo tem um trauma de alguma forma, em alguma situação que ele guarda ali dentro dele. E quando ele se conecta com alguém, quando ele enxerga alguém que ele quer se relacionar, ele busca, a princípio o inconsciente dele busca a completude, aquilo que falta nele ele busca no outro. Ou, vamos além, a mulher, quando ela busca um homem num relacionamento, ela busca proteção e provisão. Então, ela busca
o pai, aquilo que ela espera de um pai no marido. E o homem, da mesma forma, quando ele está buscando uma esposa, quando ele procura uma esposa, ele procura alguém que seja a extensão da mãe dele. Então, como o próprio Freud diz, que é tudo o desejo, né? E não só o desejo sexual, mas o desejo da completude, o desejo de ter aquilo que falta em você no outro, porque aí isso torna um casamento mais sólido. Quando você consegue encontrar alguém que é perfeitamente da forma como você precisa. Mas no tempo de hoje, essa pessoa muitas das vezes vai vir com um filho, ela vai vir com uma carga emocional. E quando tem sentimento, quando o desejo está acima da sua razão, você acaba não vendo a falha, não vendo o defeito, e só vai ver depois que casou. Então, o casamento ideal é aquele que você consegue enxergar todas as falhas, ou pelo menos a maioria delas, os defeitos, ou a maioria deles. Aí consegue enxergar a história do outro antes de entrar no relacionamento. Porque aí você consegue perceber aonde você pode consertar, onde você consegue se conectar como parceiro do outro e conseguir mudar a história de vida do outro para melhor. Você consegue ser um canal de bênção para o outro, vamos colocar assim. Quando você consegue tirar o outro de uma situação emocional difícil, ou você consegue fazer com que ele se levante, com que ele se fortaleça, né? Com que ele mude, aceite a mudança e se levante do lugar e consiga caminhar. Então, quando você consegue se conectar a essa pessoa, quando você consegue enxergar essa pessoa como o seu todo, e você consegue que ela venha até você e aceite as suas falhas, e um consiga fortalecer o outro nas mudanças, é um casamento ideal. A compreensão, o reconhecimento das falhas, a aceitação de que o outro não precisa ser perfeito, mas que o outro ele se predispõe a mudar, a melhorar em favor do relacionamento até o momento do casamento. Então, quando a gente consegue isso antes de casar, é o casamento ideal. É o casamento ideal, porque a compreensão e a conexão ela tem que vir antes do casamento, não depois. Mas muitas pessoas casam achando que vai mudar o outro depois. Então, isso torna o casamento mais difícil, mais vulnerável e menos sólido. É verdade. Verdade mesmo, né? Então, essa importância da individualidade, do crescimento conjunto. Você, tipo, olho para mim, olho para o outro. Entendo que eu preciso ser, né? Eu preciso alinhar com o outro, né? Sim, existem algumas coisas, vamos colocar assim, eu vou colocar a palavra defeito, mas não é defeito. Existem algumas situações que ficam muito lá no inconsciente, que a pessoa às vezes ela reage numa forma de defesa, mas ela nem lembra o porquê que ela faz aquilo. E aí ela conhece alguém. Ela conhece alguém que é a tampa da panela. Pronto. Aquela pessoa ali é a minha metade da laranja. E aí vai construindo o relacionamento e vai tudo dando certo, tudo bem, mas existe uma reação de tal coisa, de tal ato, vamos colocar assim, quando chega na cozinha, o talher tem que estar tudo sempre arrumadinho. Quando chega no banheiro, as escovas de dente tem que estar dentro do potinho certinho, não pode apertar a pasta pelo meio. E o outro vai começando a não entender o porquê daquilo, e aquele é um momento de irritação, mas tudo bem, passou, aí no dia seguinte está tudo bem, mas aquilo não acaba. E só depois de muito tempo, ou até muitos anos, a pessoa começa a se irritar com aquilo de tal forma que começa a brigar e começa a encher o pote, vamos botar assim, que a pessoa ela não consegue mais conter aquela compreensão. Ela começa a não entender o porquê de tanto tempo ter que ser daquela forma, mas não consegue entender e não busca entender que o outro tem uma história, que provavelmente lá na infância ele sofreu um trauma, ele sofreu uma opressão, ele sofreu um assédio moral a respeito daquela condição que ficou no inconsciente e ele passou a fazer aquilo para não ter que sofrer um novo assédio, para não ter que sofrer uma nova opressão.
Então, ele cria uma rotina em relação àquilo para que ele possa viver em paz, né? Vamos colocar em paz, para que não tenha nenhum tipo de situação que vá constrangê-lo. Então, ele leva aquele trauma para o relacionamento, em qualquer área que seja do relacionamento, tá? Ele leva aquele trauma e ele vai guardando aquilo como uma espécie de proteção. O cérebro, ele começa a reagir para que não aconteça de novo aquele trauma, mesmo que a pessoa que oprimiu a pessoa, que construiu aquele trauma, mesmo que ela não esteja mais na vida da pessoa. O trauma ficou ali. Então é necessário que a pessoa fale, olha, eu sou assim, por isso e por isso. Quando eu era criança, aconteceu assim, assim. E se ela não se lembrar, buscar ajuda, buscar um psicanalista, buscar um terapeuta, buscar se abrir para poder entender o porquê que aquilo ele não consegue se livrar daquela condição, se livrar daquele comportamento. E pode ser uma terapia breve, pode ser uma terapia de curto prazo, mas que se faça, que se compreenda que aquilo não faz parte da sua rotina, não faz parte da sua personalidade e que pode sim ser tratado com o tempo e levar o relacionamento de uma forma saudável, sem esses pequenos detalhes que lá na frente vá se tornar uma pedra, né, no caminho do relacionamento, que até conduzir um mal-estar no meio familiar, no meio conjugal, pode até levar a uma situação ruim, né? Olha só, vou dar um exemplo aqui. Vai rir. Vamos rir. Vamos Então, rir. vamos rir. O problema do pano de prato. Eu tinha problema com pano de prato. Ai, meu Deus. Aí tá. Vamos abrir o jogo aqui. Chego no meu relacionamento, né, atual, e ele tava morando já há mais de anos sozinho, era viúvo, enfim, tinha a rotina dele já. Sim. Eu entro na vida dessa pessoa, né? Gente, vocês não têm noção. Que eu lembrava disso, não, eu não via aqueles panos de prato. O pano de prato era pano de prato, era pano de pano, de pano de pano, pano de limpar. Ele limpava tudo com pano de prato. E aquilo me fervia, porque eu vim de um histórico onde o pano de prato é pano só para secar. O pano de secar, de limpar a pia é outro. Se não sei o que, o pano é um sistema. E era bem opressivo, né? A minha mãe foi criada assim, enfim. Aí eu disse, mas eu vou me estressar com ele por pano de prato, mas não vou arrumar encrenca. E eu ficava brava e ele nem sabia por que eu ficava brava, tadinho. Não é? Aí, mas que não tô, deixa quieta. Daí, mas era eu remoendo aquilo, né? Até que um dia eu comecei, não vou, me nego a isso, não aceito isso e comecei a ressignificar. Tá, tudo certo. Eu vou estar me estressando com pano de prato, né? Com a pessoa deixar de viver o que eu tenho para viver. Daí, a minha avózinha ainda era viva e a minha mãe estava cuidando dela. E a avó secava a louça para a mãe, para ter o que fazer, gente. Uma pessoa com mais de 90 e poucos anos, se dedicando, né? Já não estava fazendo quase nada, se dedicando a fazer alguma coisa, que era secar a louça. Só porque a avó botava a boca, às vezes limpava a boca no pano de prato, que tava secando. Aquela coisa, gente, idosa, velhinha, já nem sabe o que tá fazendo. Pega aqui, seca, bota. Meu Deus, daí eu lembrei, comecei a rir. Eu digo, história do pano de prato. Que aí eu me toquei. Da onde vinha a história de pano de prato, né? E eu sabia da onde tinha sido replicado. Daí eu olhei pra minha mãe e disse, mãe, ela não tem muito tempo de vida, você vai ficar brigando com ela por causa de um pano de prato? Mas a comida vai... tipo, os pratos, né? E eu olhei pra ela, não tô nem aí. Porque só o fato de você pode secar o pano de prato, só de você ter germes nas tuas mãos. Aonde você vai guardar o pano de prato, os pratos vão estar tudo exposto. A hora que você botar ali, já tá todo contaminado, só pra te avisar. Não vai ser a boca da minha avó que vai contaminar isso aí. Verdade. Eu disse, mãe, ela tem poucos anos de vida, viva com ela
botando a boca no pano de prato. Mas pra minha mãe foi difícil, né? Quer dizer, olha só da onde, né, tadinha? Mas foi assim, a história do pano de prato pra mim foi muito marcante, viu? Além de outras coisas, mas o pano de prato, eu poderia arrumar uma guerra e ter estragado tudo. E a gente for colocar isso aí num relacionamento, o próprio pano de prato, ele tem muita história, né? Em muitos casamentos. Porque a mulher, ela sempre vai entender que o pano de prato é só para secar a louça. Mas o homem não. O homem, por si, quando é um homem que ele vive a rotina dele masculina, ele vai chegar lá e vai pegar o pano de prato, vai secar a mão, vai passar no aro da bicicleta, vai polir o banco e vai botar lá e tudo bem. Porque ele não entende essa parte, ele não foi criado dessa forma. Quando a gente encontra um homem que entende o que é pano de prato, que tem uma cozinha de excelência e tudo, a gente olha o contexto dele, lembra do começo? A gente tem que olhar o contexto da pessoa para quem a gente está olhando. Um homem que ele tem esse entendimento, ele foi criado muito próximo da mãe. E a mãe é que põe essa rotina no filho. E a maioria das vezes ou não tem o pai presente e o filho, ele toma o papel, né, 50% do pai, que está ali apoiando a mãe no serviço da casa. Muitas das vezes ele vai trabalhar em alguma coisa, se a mãe é uma costureira, se a mãe tem algum tipo de rotina de trabalho dentro de casa, ele é o apoio da mãe. Então, é um filho que ele vai ser um excelente marido. E aí, quando a mulher procura um marido e ela olha para esse filho, ela vê nele um tesouro. A mãe que tem um filho dessa forma é aquela sogra que ninguém gosta, porque ela prepara o filho para uma excelente nora. Então, ela sempre vai olhar as mulheres como alguém que deveria ser igual a ela. Então, ela olha o próprio contexto, olha para o filho. Não, eu criei meu filho com excelência, então agora eu só vou aceitar uma esposa que seja igual a mim, que vá conduzir meu filho ao melhor caminho. Então, na história do pano de prato, a gente tem algumas outras situações que acontecem no dia a dia do casal que pode ser amenizado. Por exemplo, a toalha em cima da cama. Quem aí pode falar sobre a toalha em cima da cama? Ninguém gosta, né? Mas para o homem está tudo bem, porque ele não liga. O homem ele foi criado para... Ele é criado para o ambiente externo. Ele é criado para ser um bom soldado, para ser um bom trabalhador, para estar na rua, dar exemplo de ser humano, para ser cortês, né, cordial, ser provedor. Então, o homem ele não tem a mentalidade da casa, ele tem a mentalidade da proteção. E a mulher é que tem o seu inconsciente, seus pensamentos em manter a casa arrumada, em manter os filhos muito bem educados, bem receptivos. Né? Então, num casamento, num bom relacionamento, o cônjuge ele precisa entender o outro, ele precisa entender o contexto do outro, compreender, e se há alguma coisa que incomoda, ele se expressar, ele expor aquela insatisfação, expor o seu próprio contexto. Eu fui criada assim, assim, minha mãe me ensinou assim, vamos ver o que a gente pode fazer, um meio termo, para a gente entrar num acordo a respeito disso e a gente seguir tudo bem. Né? Que é a melhor fazer, é sempre conversar, é sempre sentar, expor a situação, expor os próprios pensamentos, a forma como foi criado, a forma como foi conduzido até ali, para poder entrar num acordo, num comum acordo e seguir bem, mesmo com toda a falha que todo mundo tem, mas seguir bem, seguir feliz no casamento. E só para te entender, Cris, sábado eu fui no encontro de mulheres, tinha negócio da igreja, fui eu bem feliz, eu saí de manhã, fui para Caxias, que é aqui do lado, 30 e poucos quilômetros, aí fui para as mulheres, né? Eu tava envolvida com as coisas. Voltei para casa, ele bem faceiro, assim, eu vi uma escada do lado de fora, eu pensei assim, acho que ele limpou os vidros. Mas adivinha com o que ele limpou os vidros? O que foi? O pano de prato. Eu cadê? E bem faceiro. Bem feliz. Vou brigar com ele por causa disso. Não. Eu ria. Sempre gira em torno do pano de prato. Eu não vou cair nessa provocação. Isso é a melhor.
Tá tudo bem. E te garanto que Menina, para ele estava tudo bem, ele nem tá tudo bem. tá É só um pano de tudo prato. ótimo. Aham. Daí o engraçado é que o pano de prato era um pano de prato usado. E aí eu olhei pros vidros, né? Eu entendi porque que os vidros estavam daquele jeito, mas tá tudo certo. Tá Deixa os tudo. vidros dele, tava E vou te limpinho. dizer, Eu falei, obrigado, amor, não precisei limpar os vidros, né? Ai, coisa boa. Sabe que eu não sou muito boa em limpar os vidros de você. E ele é bom em limpar os vidros, tá tudo certo. Mas eu achei uma graça quando eu olhei o pano assim dentro do. ah, Ah, tadinho. tava Mas lá. então, para ele tá te agradando. Com certeza. Ele E tava e ele você, me agradou. então, ele tá o top de linha, ele tá te agradando. Poxa, eu vou fazer isso aqui porque minha esposa vai se agradar e vai ver, e eu vou ser muito grato mais tarde. Entendeu? Exato. É bem isso aí. E foi o que é real. Mas eu dava risada. Eu ri, fui tomar banho, eu ri. Eu digo, olha, o pano de prato. De novo, o pano de prato. Gente, isso assim, ó, é ser leve. Porque já tem outras coisas que a gente tem que resolver no meio. Vai, né? São 10 anos juntos. Então, assim, são 10 anos que eu ainda tenho coisas para resolver no caminho. Eu ainda estou resolvendo coisas no meu caminho com ele, né? Ah, mas tá Sim, tudo, já deveriam, não sei o que, não sei o que. Tem muita coisa que a gente está conectado, mas tem muita coisa que a gente tem que organizar ainda. sim, porque é aos poucos, né? Não é da noite para o dia. Quando a gente entra num relacionamento e o outro já tem uma história, a gente primeiro vai conectando as duas histórias, a sua e a dele, vai conectando. E quando tiver tudo conectado, é que você vai começar um novo ponto de partida. Agora a gente vai começar a nossa história sem É ninguém. isso aí. Até É lá, isso. até esse momento, tem que existir uma compreensão, tem que existir muita conversa, tem que existir muita exposição da alma, a pessoa tem que expor E o o que está no coração. respeito, né? Sim, pedir ajuda, ser transparente é muito importante. Ser transparente, falar aquilo que está sentindo, não deixar para daqui 2, 3 dias, não conversar com o outro fora do casamento, com o amigo, com a amiga, não expor, porque isso torna o casamento muito vulnerável, muito frágil. O É casamento verdade. precisa ser sólido, um confiar no outro, um entender o outro. Se há alguma coisa inconsciente que está fazendo inconsciente, procurar sentar e observar o porquê daquela situação, olhar para a sua própria história. Porque muitas das vezes a gente chora por um algo que já era para ter botado lá no caixão e mandado embora, e a gente está ali ainda sofrendo por aquilo que nem tem mais necessidade e acaba fazendo o outro sofrer, porque ele não consegue ajudar, ele não consegue entender e cria uma divisão ali, porque eu estou sofrendo por um algo que aconteceu 15 anos atrás. E toda vez que chega naquele ponto eu sofro, chega naquele ponto eu sofro. E o outro vem e pergunta assim, mas por que você está passando isso? Ah, não sei, mas estou com vontade de chorar. Ah, não sei. Ah, não fala comigo não, eu quero ficar sozinha. Estou pensando num algo que nem vale mais a pena. É E verdade. estou reagindo a algo que nem mais faz sentido. Às vezes a outra pessoa já até morreu, às vezes aquela situação já se resolveu, mas ficou no inconsciente as reações. Então, precisamos procurar ajuda. Procure ajuda, converse com seu cônjuge, procure ajuda de um terapeuta para sentar e Verdade. procurar o fundo daquela reação, procurar o motivo daquela reação. Mesmo que aquilo seja uma coisa de infância, que seja uma coisa lá que aconteceu com seus pais, que aconteceu com seus avós, você viu uma situação, você presenciou um casal quando criança acontecendo alguma coisa. Freud tem um livro chamado O Menino dos Lobos, que vai falar a respeito de um bebê de 6 meses, que só aos 18 anos é que ele vai reagir, vai surtar, e dentro desse surto vai se criar uma conexão de histórias onde ele não consegue compreender o porquê de tal reação, o porquê de tal pensamento, o porquê de tais atitudes. É um livro muito bom de se ler, é um livro fácil de ler e é uma história muito interessante que Freud vai ali expondo, que ele faz tratamento por um período, fica 4 anos fora, depois ele volta para fazer o tratamento de novo e ali sim ele tem sucesso, mas foi necessário ele reconhecer. Depois de um surto, ele reconhecer que ele precisava de tratamento, ele reconheceu que ele tinha que voltar ao tratamento
para poder finalizar aquilo e entender e ressignificar os seus pensamentos e refazer o seu comportamento para seguir em frente. Então, um bebê de 6 meses, a gente, ele não sabe nada, ele está vendo ali, está aleatório, mas não está. Um bebê, quando ele nasce, ele até certo ponto, ele não tem noção do mundo real. Mas a partir de certo período, ele já tem noção sim, já começa a guardar no inconsciente tudo que ele vê, tudo que ele ouve, todas as sensações, e lá na frente começam a vir as reações. O cérebro começa a liberar do inconsciente aquilo que aconteceu lá atrás. Então, sim, busque ajuda se você está com dificuldade no seu relacionamento, se está com dificuldade com o pano de prato, está com dificuldade com a toalha lá em cima da cama. Procure saber o fundo da sua insatisfação para poder você ter um relacionamento de qualidade com seu cônjuge, para você ter um relacionamento de qualidade por todo o tempo que você tiver com ele. Então, busque ajuda. Não aceite reações sem explicação. Não aceite reações que você não consegue explicar, que você não entende. Busque o fundo disso lá no seu inconsciente, com seu terapeuta, com a pessoa da sua confiança, para você ressignificar e viver com qualidade. Porque assim, ó, mesmo assim, a gente tem a genética da alma, a genética física e a espiritual, né? Então a gente já vem com cargas do pai e da mãe. Sim. A gente já herda coisas que a gente nem sabe. É verdade, é verdade. E vou dizer assim, vou colocar por mim. Vou te dar o exemplo de mim mesma. Eu sou o clone do meu pai nas atitudes. Eu sou o clone do meu pai. Meu pai era uma pessoa muito inteligente, mas, porém, meu pai era uma pessoa muito ativa, assim. Hiperativa, que vai aqui, vai ali. Se você ensinar, ele aprende. Se mandar ele fazer algo, ele faz. Se mandar ele correr, ele corre. E se precisar, ele salta 2 muros. Claro que agora meu pai é falecido, mas ele sempre foi assim. E eu, não só vendo ele fazer, mas também nas interações, nas respostas rápidas, na maneira de pensar, eu sou o clone do meu pai. Então, muita coisa que eu tenho em mim, eu tenho vindo da genética do meu pai. E aí, a minha mãe já é a reação emocional. A minha mãe é emotiva, a minha mãe é pacificadora, é mediadora. E essa parte já é minhas irmãs, elas são meio mais brandas, vamos colocar assim. Eu sou mais sangue quente. Se tiver que botar, eu que saía na chuva para desligar um disjuntor, eu que estava embaixo de temporal para quebrar um tijolo. Então, sim, nós trazemos na nossa vida, nossa personalidade, um tanto de carga dos nossos pais, da nossa história, né? Da nossa história genética. É muito importante entender isso também. Por isso que é importante olhar para os pais, até porque eles vão replicar. Nós somos a réplica deles. Aí sim, existe um desconstruir, existe todo um movimentar, né? Porque eu já pego pessoas aqui, né? Que elas não aceitam como foram criadas. Porque era de, nem os princípios dentro delas, ela enxergar, sabe? Não fechavam os princípios. Aí chega numa certa idade que não consegue nem olhar para o pai e para a mãe, entendeu? Mas acabando replicando, não querendo replicar, mas replica. Tu entende? Sim. Aí já é uma condição de trauma, né? Isso, só que ela não quer aquilo, ela não quer replicar aquilo e acaba replicando. Ela não quer viver aquilo, não quer ser a réplica deles, mas acaba sendo. Né? Então, realmente é uma guerra infindável. E a gente tem que lutar. Né? A gente tem que entender isso, a gente precisa parar. Hoje já não é mais. Eu não tô aqui só por uma luta para que todos busquem ajuda. Ai, que vão para um terapeuta. Ai, porque ela vem de curso. Ah, porque. Não, gente. Eu tô aqui e convido pessoas para estar aqui comigo com a mesma visão, porque não é só para vender curso e não é só para vender hora, tá? Tô só trazendo isso bem claro. Tô aqui como uma pessoa que um dia entendeu que ela precisa de ajuda. Senão ela vai, né? Imagina, hoje eu tenho 49 anos, vou fazer 50 anos em agosto. Eu tive meu primeiro surto mesmo, às claras,
com 48 anos. Foi horrível. Daí que eu vi que eu já tive outros surtos. Eu já sabia, né? Aí eu entendi naquele dia. Nossa, mas eu já tive outros surtos. Eu já fiquei assim, talvez. Só que, né? Agora foi claro, foi escancarado. E eu permiti, vou ser bem sincera, surtar. Que os outros vissem o meu limite. Pela primeira vez. E eu tava, depois, fiquei assim, super bem. Fiquei melhor comigo. Porque eu entendi assim, tá, eu posso chorar. Eu não preciso chegar por surtar. Mas eu posso sentir antes, eu posso, né? Eu posso trabalhar isso antes do surto. Não é? Verdade. E eu tô aqui por causa disso. Todos precisamos de ajuda, porque a gente já vem com carga. E nós estamos vivendo um tempo diferente. Muito diferente. Muito, muito. E é necessário a gente ter esse apoio, esse suporte. Que somos os terapeutas, os psicanalistas, os psicólogos, enfim. Assim, voltando aqui, quando você falou que você se permitiu surtar. Eu não posso te ver, mas eu posso entender na sua voz embargada que você lembrou e você sentiu tudo que você sentiu no momento que você surtou. Você sentiu agora no seu coração como se você tivesse voltado àquele momento e sentido de novo o alívio de você ter liberado aquilo que estava dentro de você. O alívio, não a pressão, que eu nem lembro por que E fica o tempo todo a pressão de você ser perfeita, de você ser o exemplo, a pressão de você não poder expor aquilo que está dentro de você é muito grande. Porque para os filhos ver uma mãe chorando é complicado, ele não consegue entender porque a mãe é a fortaleza. Para uma pastora é difícil, porque a pastora ela tem que ter resposta, ela tem que ter colo, ela tem que ter conforto para o outro, mas e no momento que ela precisa? E aí para a esposa, ela é o suporte do marido, vai lá que eu estou aqui cuidando de tudo. O marido cai doente, é muito diferente da esposa, porque a mulher consegue fazer tudo, mesmo com febre, com dor, o homem já é mais difícil. Então você vai acumulando dentro daquela casca de Mulher Maravilha uma fragilidade muito grande. A mulher frágil que existe em você ficou escondida lá no cantinho, esperando o momento de você permitir que ela aparecesse. E quando ela apareceu, esse é o meu momento, já que ela permitiu, eu vou liberar tudo que está aqui, vou esvaziar, para poder conseguir continuar caminhando, porque vai vir mais carga por aí, vai vir mais problema, vai vir mais história que vai ter que segurar a onda e ser firme e ser forte. Mas, na verdade, você, como pessoa, como ser humano, você precisa o tempo todo estar esvaziando. Seria muito bom se a gente pudesse esvaziar todos os dias. Ia ser, bom. né? Eu não queria aquele acúmulo, é igual a pressão da Coca-Cola, que levanta a tampa, sai tudo de uma vez. E muitas das vezes, vamos colocar isso para dentro do relacionamento, o marido não está preparado para esse momento, os filhos não estão preparados para esse momento. E aí é onde a gente procura ajuda, é onde a gente tem que olhar em volta e ver alguém responsável, alguém ético, alguém que vá conseguir conduzir aquela situação sem precisar que ninguém saiba, que é o terapeuta, que tem aquela ética, que tem a responsabilidade de acolher, de abraçar, de ouvir e ajudar a conduzir a chegar no melhor caminho para poder seguir em frente com paz, com tranquilidade, poder aliviar de dentro da pessoa tudo que está ali dentro, poder expor aquilo que está dentro, preocupando, que está apertando o coração, que está, muitas vezes, fazendo sentir dor. Às vezes você sente dor na coluna, não sabe por quê, aparece mancha no corpo, não sabe por quê, sente dor de cabeça, enxaqueca, todos os dias, não sabe por quê, porque dentro está muito acumulado e não consegue liberar, porque tem que parecer Mulher Maravilha ou Super-Homem para todo mundo, até para o cônjuge ali. E aí
às vezes acontecem situações no trabalho que não quer expor para a esposa, está acontecendo uma situação difícil, está vendo o ambiente mudando, o emprego ali no fio da espada, não quer expor, aí começa a ficar estressado, começa a ficar tenso, aí começa a destratar o cônjuge e não sabe que aquilo é a tensão que está ali, que não está conseguindo mais conter, e precisa confiar no outro. É por isso que a gente tem que encontrar um cônjuge que seja adequado para a nossa necessidade. Não é qualquer um, é aquele que está adequado para a nossa necessidade, é aquele que é separado para ser a nossa outra metade, que vai nos compreender e nos ajudar e ser o nosso suporte para conduzir cada situação o melhor possível. Olha, assim, e hoje eu tenho me permitido, sabe? Se eu não tô bem, eu não tô bem. Isso aí. E eu digo assim, hoje eu não tô bem, mas amanhã eu vou ficar bem. Mas hoje eu me permito não ficar bem. Isso precisa. Porque eu não me permitia. Eu me permitia quando eu ia pra cama, mas daí pra cama doente. Aí não era um dia só, ou uma tarde, ou um período da tarde, ou um período da manhã. Aí era um dia, porque até tu recuperar o físico. Daí hoje não. Não, não tô legal. E eu já digo, não tô bem. Não tô bem e tudo bem. E ainda digo, e tá tudo bem por eu não estar bem. Ainda digo. Aí ontem eu falando assim, né? Ontem eu não tava bem. Aí eu falei pra ele, e ele meio chorando, daí dali a pouco eu digo, mas tá tudo bem assim. Mas daqui a pouquinho vai passar. Eu só precisava parar um pouquinho de botar meu pijama e sentar aqui e assistir um filme. Porque eu não queria mais pensar, meus pensamentos estavam muito acelerados. Eu falei bem assim. E eu quero botar meus pensamentos no lugar e um filme vai me ajudar. Eu fiz isso. Eu reia depois. Eu digo, ai, que delícia. Ai, como é bom ser livre. Isso pra mim foi ser livre. Eu aprendi a ser livre. Que bom. Isso que bom. É maravilhoso. Eu pareço uma criança descobrindo uma coisa nova, sabe? Experimentando algo maravilhoso e comunicando. Eu não comunicava antes com meu esposo. Coitado. É muito importante. É muito importante. Ficava pensando, hoje, olhando, né? Como é que ele ia adivinhar? Que o pensamento dele, o jeito dele é totalmente. O homem já é homem, é diferente do que eu. Ai, meu Deus do céu, a gente é uma figura, né? E a gente sempre acha que o outro tem que adivinhar, né? A gente tá ali, não fala nada, e o outro tem que entender e acabou. E não é assim. A gente agora é metade de alguém. Então a outra metade precisa interagir para poder acontecer as coisas do melhor modo possível. Você falou a respeito do filme, e eu vou entrar nessa questão. Muitos casamentos, eles entram numa rotina porque não saem da rotina. É meio louco isso, mas é a verdade. O casamento, ele sai de uma rotina porque o casal, ele não cria deixa eu encontrar a palavra. Ele não cria uma rotina de ter que espairecer, criar um momento fora dali, fora da casa, fora dos filhos, um momento só deles. Depois que vem os filhos, a esposa passa a se dedicar à casa e menos ao marido, e o marido passa a trabalhar em dobro, trabalhar mais, porque tem os filhos e não pode deixar faltar, e esquece do principal, do princípio, que é o relacionamento a dois. Aí começa a insatisfação, e aí, deixando esse espaço, entra uma terceira pessoa na história, que nunca deveria existir se o casal tivesse momentos assim, da pipoca, momentos de ir para uma pracinha comer um cachorro-quente, momento de dar risada por nada, de sentar, para quem tem quintal, sentar no quintal e olhar por nada, e fazer o que achar melhor ali naquele momento, sabe? Não é necessário, não é legal a pessoa ficar o tempo todo visando casa, trabalho, dinheiro,
tem que ter o momento pessoal. Tem que ter o momento à noite. Não é só na hora que vai dormir, mas no dia a dia. Tirar um dia só para eles dois. Ó, sogra, fica aqui com meu filho ou com os meus filhos aqui. Só uma horinha, vou ali rapidinho. Ou então, leva os filhos, aí cada um vai para um ambiente. Chega dentro de um shopping, o filho fica ali nos brinquedos das crianças. Vamos aqui rapidinho, vamos olhar umas modas. Aí o marido faz um agrado, um chocolate ou compra uma casquinha. São coisas simples, até dar uma rosa. São coisas simples que fazem o casamento nunca cair na rotina. Exato. Chegar um dia com um bombom, né? A esposa chegar um dia ter um prato diferente que é do gosto do marido. De repente, há muito tempo ela não faz ali, ela cria aquele momento só para eles dois. Então é muito importante que o casal ele esteja o tempo todo um olhando para o outro como se olhou no dia que se conheceu. Um olhando para o outro e sempre reproduzindo as situações de antes do casamento, quando se agradavam, quando se entendia o que o outro queria só no olhar. Isso tem que dar continuidade enquanto o outro viver, para poder ter um casamento saudável. É verdade. Maravilhoso isso. Nossa, querendo ou não, a gente foi indo seguindo o fluxo do que a gente queria falar, né? Olha, mas muito legal mesmo, sabe? Muito legal. É isso que eu acho, eu gosto dessa leveza também de a gente levar. Nem eu sabia que eu ia falar assim, mas, né? Só trazendo assim, nós fizemos 10 anos agora que eu vim embora para cá, né, para a cidade, enfim, que a gente começou um relacionamento que a gente firmou mesmo. E ele fez uma janta para mim, ele sabe que eu amo o tempero dele. Aham. E ele fez só. O que ele fez? Ele fez só como é que ele fez? Uma bife. Nossa, ele fez maravilhoso. Ele criou alguma coisa nova ali e fez. Tá aqui. Meu Deus, eu fiquei toda, né? Então, eu sei que o ato de serviço de amor dele é isso. Aí, né, no sábado ele limpou os vidros e fez uma janta. Fez o que eu gosto também, violinha. Entendeu? Assim, e é isso. Então, eu sei que ele gosta da casa limpa, da casa organizada. Então, eu busco sempre deixar as coisas limpas e organizadas. Para quê? Não provocar ele, não é? É, verdade. A questão da provocação também. A questão da provocação também é muito importante falar, porque algumas situações pode acontecer e o homem ele é mais distraído que a mulher na situação da provocação. Por exemplo, o homem, se passar uma mulher, ele pode ser o homem mais fiel que for, ele vai olhar. Ele pode ser o homem mais certinho que for, ele vai olhar. Mas a mulher, quando ela percebe que ele olhou, a esposa que está aqui do lado, ela só vai pensar que ele olhou com desejo. Mas pode ser que ele olhou porque a mulher estava com a roupa torta. Pode ser que ele olhou porque a mulher era muito feia. Pode ser que ele olhou porque a mulher estava com alguma sujeira, algum cisco, algo diferente que chamou a atenção. E ele pode ter olhado por nada. Assim, passou, ele olhou e acabou. Mas a mulher, ela tem a percepção de que é uma provocação, de estar olhando por quê? Ela é mais bonita do que eu? Ela é mais gostosa do que eu? E ela se expõe ali numa fragilidade desnecessária. E aí acaba conduzindo aquele homem, acaba incentivando aquele homem a olhar de novo. Não, mas eu não fiz nada. Ele começa a se explicar. Não, mas eu não olhei por nada, não fiz. E tem aquele momento que a gente sabe que o homem entra na caixinha do nada. Ele pode estar andando do lado da esposa, ele está dentro da caixinha do nada e a esposa não percebe. Está com o controle na mão, não está assistindo nada na televisão e a esposa não percebe. Porque o homem é assim, ele não faz porque ele quer, ele faz porque a mente dele funciona assim. Muitas das vezes ele não está pensando em nada, ele só está olhando para o nada e tudo bem. E a mulher está o tempo todo ali, maquinando alguma coisa. Eu tenho a louça para lavar, eu tenho a casa para varrer, eu tenho um filho para botar na escola, e está no horário de buscar o filho na escola, está na hora de eu sair para o trabalho, vou voltar para o trabalho, vou buscar não sei o quê. A mulher, ela pensa 5, 10 coisas ao mesmo tempo e ela vai realizando aquilo pensando na próxima. E o homem só consegue fazer uma coisa de cada vez. Então, a mulher, nem sempre, ela tem que ter esse sentimento de provocação, porque muitas das vezes o homem está fazendo por nada.
Não estou defendendo aqui, não estou puxando sardinha para o lado do homem, não, porque pode acontecer o contrário também, da mulher estar colocando uma roupa, né? Uma roupa diferente. Ah, ela tem costume de colocar roupa de manga, de repente ela vai e coloca uma roupa assim, uma roupa sem as abas. Ah, mas você está colocando isso por quê? Você está indo para a rua, se mostrando para quem? Não é. A mulher precisa da sua autoestima estar sempre em dia, ela precisa se sentir bem. Então ela vai Exato. lá, ajeita Precisa. o cabelo, né? Ela ajeita o cabelo para ela mesma, ela coloca uma roupa diferente para ela mesma, para se sentir bem, para se sentir mais jovem, para se sentir atual. Então, é o jeito da mulher. Então, quando um compreende o outro dentro da sua essência, tudo dá certo. Quando um compreende o outro dentro daquilo que o outro viveu, entende a vivência do outro, entende a história do outro, não existe mais provocação, não existe mais insatisfação, tudo vai dentro da compreensão e dá tudo certo. Exatamente. Então, assim, eu creio que aqui a gente pode dar já indo para o final, né? Porque a gente falou Sim. muita coisa aqui. Foi muita coisa, e muita coisa boa. Muita coisa que não estava no script. Eu amo isso. Não tem noção de como eu amo isso. Porque flui tão natural, né? Não fica gesto. A gente faz um roteiro? Faz. Mas, gente, nada melhor do que falar das coisas reais que acontecem, né? E porque, tipo, eu acabei expondo a minha história aqui, parte da minha história, né? Você também, né, algumas coisas, né, pontuou aqui que são muito importantes para que o relacionamento seja saudável, né? E a questão de buscar essa rotina de qualidade, né, no casal. Pequenos gestos diários de carinho. Isso é fora do sério, né? Você falou ali também da questão de quando tem os filhos e tal. É importante deixar de ser a mãe do fulano, o pai do fulano, e ser a esposa o esposo do, não é? Essa parte Em primeiro também lugar era o casal, né? Mesmo que hoje em dia os casais às vezes já vêm já com filhos, enfim, né? Mas é entender que eles são um casal. Eles precisam desse tempo, né? E não remeter, não tentar não trazer, não é que não tem como não trazer, porque é da gente. É tentar lapidar, posso falar essa palavra? Não sei. Assim, lapidar, moldar, trabalhar em si para não prejudicar o outro. Posso falar assim ou não? Pedir ajuda ao outro é muito importante, porque quando tem filhos, quando um casamento ele começa com filhos de outro relacionamento, é muito importante que a pessoa compreenda que existiu uma história importante, que os filhos fazem parte dessa história e que ela precisa ser respeitada. E o outro que está fora dessa história, ele não pode ser ignorado, porque o filho está dentro da história. O outro que está fora da história, ele precisa ser respeitado também. Ó, eu estou aqui com você, eu tenho meus filhos, mas de tempos em tempos, a fulano ou fulano vem pegar as crianças. Mas então construir também uma história de respeito com quem ficou de fora. Exato. Porque vai ser muito mais saudável até para criar os filhos, que eles vão ver a relação de respeito que existe entre todos do relacionamento e vai conseguir construir o próprio relacionamento com respeito e com qualidade. Então, o exemplo dos pais, nessa hora, é muito importante para a qualidade de vida dos filhos. Então, tudo tem que ser tratado com muito respeito, com muito cuidado, tem que ser tratado de forma transparente. O outro, o terceiro, né, que está fora do relacionamento, quando ele é vivo, quando ele está próximo, quando ele tem autoridade, autorização para participar daquela situação, daquele relacionamento ali por causa dos filhos, tem que existir um respeito muito grande e um relacionamento muito de qualidade entre todos, para que os filhos vejam o exemplo de respeito e de responsabilidade dos pais, né, daquele que entrou no relacionamento, que entre todos não existe nenhuma falta, nenhum delito, nenhuma irresponsabilidade, e eles consigam conduzir sua própria vida com uma qualidade, porque na escola, no círculo de amigos deles,
Vão ter pessoas que são filhos de pais que são casados para sempre, né? Que eles já nasceram naquele casamento e tudo bem, e nunca houve uma separação, nenhum tipo de interação diferente. Então, eles vão se sentir mais acolhidos pelos amigos, porque está tudo bem que os pais se separaram, existiu uma outra pessoa, e eles vivem bem, todos vivem bem. Eu posso ver minha mãe, eu posso ver meu pai que está de fora, e tudo bem, porque quando eu chego na minha casa, eu sou bem recebido e não cria aquele mal-estar de, vai me entregar tal dia, vai pegar tal dia. O filho não se transforma num mal-estar pro casal. Ao contrário, o filho é bênção do casal, e aquele que ficou de fora, que tem o respeito, vai ser muito bem recebido, e tudo vai fluir, vai acontecer da melhor forma possível, e o casamento sempre vai ser saudável, o relacionamento sempre vai estar em dia, quando há respeito e responsabilidade por todos, tanto os adultos quanto para com as crianças também. A gente não pode deixar as crianças de fora nunca, porque é muito importante que ela está vendo ali as reações que ela vai ter lá na frente, o que ela vai refletir lá na frente como adulto, como essa história, esse contexto que ela está vivendo aqui, ela vai reproduzir lá na frente, de forma positiva ou negativa. Aí cabe a nós ter a responsabilidade de dar o melhor exemplo possível. Verdade. Olha só, você tocou num ponto que a gente pode falar, mas fazer uma outra live. Sempre surge uma outra live. Ai, que eu amo isso. Como lidar. Já tem aqui. Com os filhos. E mesmo assim, porque a gente está com muita questão assim de relacionamentos, né? Que a pessoa já não tem só um relacionamento. Saiu de um casamento, foi para outro, foi para outro, foi para outro. E os filhos, como é que ficam nisso? Eu acho que nós temos que conversar por off depois. A gente vai marcar uma nova. Muito importante nós falar sobre isso. Não dá para ficar calado sobre isso, porque isso gera alguma coisa lá na frente. E eu achei, e tu foi falando e eu fui na minha cabeça, eu já fui, né, pensando aqui a questão, como a gente precisa realmente, se todo mundo parar para ver, a gente precisa de ajuda, porque não foi ensinado, né? E a gente já vem com, né, meus pais também são divorciados, né? Enfim, vivi uma vida totalmente desestruturada, mesmo eles estando casados. E entende? Tem todo um contexto de quem eu era, para quem hoje estou buscando ser uma pessoa melhor, né? E para trabalhar isso. Então é bom, eu gosto de falar de mim, porque a gente é exemplo para as pessoas entender que a gente precisa um dia buscar ajuda. Sim, sim. É muito importante, né? Entender o momento de que a gente reagir, né? O momento da reação é muito importante, porque se a gente não reage no momento certo, a gente pode entrar numa questão muito pior, que é uma doença, né? Uma depressão, uma crise de ansiedade. A gente pode entrar em contextos muito piores. Então, a gente saber o momento de reagir, pedir ajuda, é muito importante. É muito importante. Mulher do céu. Estava pensando aqui quantas crianças, né, sofrem hoje com os pais imaturos. Eu vejo isso uma imaturidade e um egoísmo de não resolver dentro de si os seus problemas e colocar tudo, reproduzir no fracasso do relacionamento com o outro. Não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Ele já está num outro relacionamento, mas reproduz o fracasso do relacionamento anterior no filho. Não tendo essa boa comunicação, esse bom tratar com o outro, com o terceiro que está de fora agora. E aí a criança sofre. O quanto a criança sofre com isso? E eu sempre falo que a criança, a gente olha para a criança e ela é o reflexo da casa. Você olha para uma criança, ela não precisa estar dentro da casa para você entender como é a casa. Você olha para a criança, a forma como ela se comporta é o reflexo da casa, é o reflexo dos pais, é o reflexo de quem está dentro da casa. Você tem uma criança agitada, você tem uma criança que fala muito, tem uma criança brigona, é porque existe essa interação na casa. O psicólogo, ele vai também, quando ele faz a avaliação psicológica, ele vai entender isso também. A mente da criança, ela vai absorvendo o que está na casa.
Se é uma casa pacífica, que todo mundo dorme cedo, que assistem coisas saudáveis, a criança vai ser uma criança saudável, que tem facilidade de absorver o aprendizado, que aprende rápido, fácil, uma criança cordial, uma criança do muito obrigada, posso passar, deixa eu fazer, eu posso mexer. É a criança da casa saudável. Mas uma criança de uma casa doente, onde o relacionamento dos pais está em dificuldade, está sofrendo, é uma criança irritada, é uma criança respondona, é uma criança que não dá atenção para ninguém, é uma criança que chega na escola, ela acha que tem que fazer do jeito que ela quer. Por quê? Porque ela está sendo ignorada dentro da casa. Os pais estão tão focados em brigar, estão tão focados em ferir o outro, que esquece ou não percebe que isso está refletindo na vida do filho. Então, é pauta para outra hora, assim, de conversa. Que os filhos, eles são o espelho da casa. Bora para essa. Os filhos são o espelho da casa. Vou anotar aqui. Peraí. Gente, isso aqui dá um babado forte. Os filhos são reflexos. Falar de criança, a gente está falando de muitos assuntos assim que a gente deixa para trás, né? Muita coisa a gente coloca no bolso. Hoje a gente tem adultos da geração Z, da geração X, que são faixa etária entre 75 e 90, até o ano 2000. Entre 75 e o ano 2000 são a geração X e a geração Z. São duas gerações que viveram o boom da tecnologia, e a geração X, ela sai de um eixo em que os pais, eles estão começando a perceber a tecnologia e são pais muito maleáveis. Eu posso trabalhar e estudar ao mesmo tempo, eu cuido do meu filho enquanto eu estudo aqui com o caderno, vou botando áudio. É uma geração muito assim, modelável. Né? Uma geração que se vira nos 30. Já a geração Z, que já pegou a tecnologia, ela já cria os filhos de uma forma mais protetora, já não briga, já não tem mais chinelo, já não tem mais aquela voz imposta, o filho já conhece o celular. Então, essa geração, ela apesar de estar bloqueando certo tipo de tratamento que a geração X teve com os filhos e que deu certo, sim, o chinelo deu certo, a varinha deu certo, porque criaram filhos responsáveis por si e por outros, a geração Z ela já vem modificando tudo isso, e a tecnologia atrapalha um pouco, porque ele não entende que a tecnologia atrapalha o aprendizado, atrapalha o relacionamento, atrapalha na vida social. A tecnologia atrapalha muito. E aí se perdeu no meio do caminho o sentar para jogar jogo de tabuleiro, para jogar bola de gude, para soltar peão, aquelas brincadeiras da nossa geração, e fazia com que os pais se relacionassem melhor com os filhos, e até nessa época não tinha tanta separação, tanto divórcio como tem agora. A tecnologia, ela vem trazendo muitos desconfortos para o casamento e para a vida com os filhos, que as pessoas não estão percebendo. E quando falam assim, poxa, mas não dá para ficar só o almoço só a hora do almoço sem o celular. Ah, não, porque eu tenho que responder o trabalho. Ah, não, porque eu estou fazendo o dever da escola, eu tenho uma prova, eu tenho hoje para fazer a prova. A gente precisa se organizar. A tecnologia é bom, sim. Foi maravilhoso esse período de transformação que o mundo teve a respeito da tecnologia, mas os filhos criados dentro da tecnologia são filhos mais difíceis. A condição do casamento e do relacionamento com filhos dentro do período de tecnologia está sendo muito mais difícil. Manter um relacionamento com a tecnologia está muito difícil. Então, a gente precisa aprender a modelar, moldar isso, reger o tempo, né? De uma forma que a gente não perca a qualidade no nosso relacionamento, qualidade de vida mesmo pessoal, não só relacionamento com o cônjuge, mas com o filho também. Ter um tempinho ali, quem sabe jogar dama, quem sabe um joguinho de Uno, que agora é famoso, eu não sei jogar não, mas tem quem saiba, quem gosta. É muito importante, muito interessante. Um dia, eu tenho uma filha de 25 anos que nunca viu funcionar uma máquina de escrever. E um dia eu botei na minha sala para ela ver, eu botei o papel e falei para ela, isso é uma máquina de escrever. Aí ela sentou, digitou, foi digitando, no final ela virou para mim e perguntou assim, e agora, onde que imprime? Aí eu caí na risada. Para mim, que com 14
14 anos aprendi a usar a máquina de escrever, é automático. Eu ia ali, digitei, tirei o papel, pronto, tá digitado, tá pronto. Mas para eles que estão vindo agora, é como se fosse uma novidade ou algo da idade da pedra, né? Mas eu ri muito com ela. E seria maravilhoso se a geração de agora aprendesse a usar uma máquina de escrever, aprendesse a usar uma calculadora de mesa, que eles não sabem, aprender a usar um orelhão, que eles nunca usaram, não vão saber o divertido que é. Antes era estressante, agora a gente olha e ri, né? Ficar na fila, às vezes embaixo de chuva, esperando para usar o orelhão. A tecnologia trouxe muitas coisas boas, mas também trouxe a dificuldade do relacionamento. Né? Relacionamento. Já botei aqui mais uma pauta. Talvez esse aqui vai ser para semente de cura. Tecnologia e o relacionamento. Gente, tem muita coisa boa vindo aí, daqui uns dias aí, né? Enfim. Mas a gente vai estar trazendo muito material bom, muita coisa boa. Vamos continuar, mas a gente vai falar muito mesmo, né? De relacionamento, né? Para tentar ajudar as pessoas. Essa a nossa função, é essa a nossa missão. Lembrando que nós também precisamos, né? E a gente um dia esteve, né, num momento frágil. Não quer dizer que a gente não vai estar, mas a gente, como estamos no aprendizado, para ficar mais fácil até para detectar, né? E a gente só desfruta daquilo que a gente conhece. Verdade. Então, o conhecimento é muito importante, né? Não pode fazer um curso, não tem condições no momento, mas vai buscar, né? Tem muita coisa, muito material aí na internet que pode ajudar, não é? Para entender a si próprio e se ajudar. Gente, então, hoje aqui encerramos a nossa... Senão nós vamos para 2 horas quase. Não, deu 1h10 aqui por enquanto. Mas até para não ficar extenso, para o pessoal poder assistir. Se a gente faz muito extenso, o pessoal não assiste depois, né? Tudo, porque o conteúdo está muito bom. A conversa está muito boa. Então, assim, pessoal, mais uma vez, primeiramente, né, Cris, muito obrigada. Muito obrigada de coração mesmo. Obrigada por estar aqui com a gente, né? Falando hoje sobre relacionamento, sobre casal, né? E teria muito mais coisa pra gente falar, né? Muito mais do que foi falado aqui. Muita coisa. E para abordar... Quando você quiser, a gente pode falar a respeito de como, o que leva à separação e como saber se é possível e necessário a gente voltar com o relacionamento. Porque existe 2 condições, o possível e o necessário, que nem sempre é necessário, né? A gente se colocar numa condição de se submeter a um relacionamento falido, né, que não dá mais certo, entender quando não dá mais certo, e se vale a pena a gente lutar e aceitar a mudança para poder fazer o relacionamento voltar a ser, ou talvez até melhor do que era antes. Do que era antes, né? Isso aí. Já anotei aqui. 3 ou 4 lives. E é isso aí, pessoal. Precisam saber. É isso aí. Gente, um beijo no coração. Cris quer dar fazer um desfecho aí final, uma despedidinha aí, breve. Eu quero. E aí a gente encerra. Sim, eu quero dizer para todo mundo que está assistindo, que tem um relacionamento que está em dificuldade, que não só procure ajuda, mas procure entender o seu próximo, o seu cônjuge, procure compreender a história do seu cônjuge. Se você está em dificuldade de se comunicar, tire um momento dentro de si mesmo para olhar para você, para dentro, procurando o porquê o motivo de cada reação, dormir, descansar bastante, quando acordar, observar quais são as suas reações principais, que quando a gente está num relacionamento, a gente está bem ou a gente está mal, a gente precisa estar sempre transparente com o outro, e que a gente está aqui
sempre para ajudar. O neuropsicanalista, o psicanalista, o terapeuta, o psicólogo, sempre vai te ajudar a mostrar o melhor caminho. Sempre que a gente fizer uma live aqui, exponha as suas perguntas, tire as suas dúvidas, deixa aqui escrito ou gravado e a gente vai responder. Se você tem um sentimento, se você tem dificuldade de entender as expressões, a maneira de se expressar do seu cônjuge, sente, peça para ele explicar de novo, uma vez, duas vezes, três vezes, sempre vai fazendo os esclarecimentos. Seu relacionamento é o seu tesouro. Faça com que ele sempre brilhe. E de tempos em tempos, vá polir o seu relacionamento. Vai passear na pracinha, vai comer uma casquinha, senta no portão de casa, senta no quintal. Crie rotinas pessoais para você e para o seu cônjuge. Agrade o seu cônjuge naquilo que você pode. Não tente extrapolar suas forças. Não tente extrapolar, fazer coisas mirabolantes. Porque é o simples que agrada. O fato de você lembrar do outro já abre o coração do outro. Então, em tudo que você fizer dentro do seu relacionamento, sempre olhe para o contexto do outro. Sempre olhe para toda uma história, tanto pessoal como familiar do outro. E se você ainda não escolheu e tem a intenção de escolher alguém, olhe para a história do outro, olhe como ele se comporta em família e veja se vale a pena você trazer aquela pessoa para dentro da sua vida. Então, nunca faça nada por impulso. Observe, observe e observe de novo, para depois você tomar uma atitude. Porque depois que a gente entra num relacionamento, existe um período de adaptação e de dificuldade que nem sempre a gente consegue superar, tá bom? Então, qualquer coisa, estou aqui, pastora Carla, estou aqui, um beijo para todo mundo, muito obrigada por esse período aí com vocês, muito obrigada pela confiança, e vamos que vamos, FATEB, um grupo top de linha, beijo para todo mundo. Beijo, gente. Muito obrigada, Cris, mais uma vez. Obrigada a todos que passaram e vão passar pela live. Ó, um beijo no coração e até a próxima. Tchau, tchau, gente.